A ligação termina, a Meg fica ali, parada, olhando para a parede. E aí vem aquela sensação que, olha, que muita gente conhece, mas que ninguém gosta de admitir em voz alta. Não é só sobre dever dinheiro. É a sensação de que a vida inteira da pessoa está por um filo. Pois é, desligar o telefone foi só o começo. O pânico de verdade, aquele que gela a espinha, vem depois. É aquele sentimento de que um passo em falso, qualquer emergência e pronto. Tudo desmorona. A vida inteira pendurada numa única parcela de financiamento. E o pior de tudo é que quando a gente olha os números, não tem nenhum luxo ali. Não tem viagem, não tem celular de última geração, não tem nada daquela vida de rede social. É só o custo de sobrevivência, que é caro pra caramba. R$ 4.000 por mês só para existir debaixo do próprio teto. E é aí que vem aquele pensamento que dá um soco no estômago. A sensação de que, se atrasar um pagamento, perde-se tudo. Só que foi exatamente nesse ponto de ruptura, no fundo do poço, que a Meg fez a pergunta que muda completamente o jogo. Ela parou de ver a casa como um buraco sem fundo que só suga dinheiro e passou a enxergá-la como um ativo. Essa pergunta transformou a pior dívida da vida dela no começo de uma grande oportunidade. Meu nome é Joca, e nessa análise a gente vai desvendar o Plano Meg, a estratégia exata que transforma a maior dívida que uma pessoa pode ter no seu maior motor para construir riqueza. A gente vai ver como uma dívida que parece um abismo pode, na verdade, virar uma alavanca poderosa, desde que se pare de pagar essa dívida do jeito tradicional, do jeito passivo. Então, para quem tá aí pagando parcelas e sente que vive a uma emergência de distância do caos total, vale muito a pena se inscrever e acompanhar, porque essa análise aqui é sobre retomar o controle de verdade, não sobre aquela motivação que dura 10 minutos e depois some. Primeiro, vamos entender uma coisa. Por que essa situação é tão, mas tão comum? A real é que a Meg não é um caso raro. O que ela sentiu é o que milhões de pessoas sentem todos os dias. E não, isso não é falha de caráter. Olha só esses números. A pesquisa da CNC projeta que no fim de 2025, quase 80% das famílias brasileiras vão estar endividadas. A Serasa vive apontando recorde de inadimplentes. Então, peraí, isso é só um monte de gente desorganizada? Não, de jeito nenhum. Isso é falta de margem, somada ao custo altíssimo do crédito e, bem, a vida real. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O problema central não é ter a dívida. O inimigo de verdade é a falta de margem. É viver no limite, sabe? Onde qualquer imprevisto, por menor que seja, causa um estrago gigantesco. Sem margem, não existe controle. E sem controle, a vida é puro pânico financeiro. Agora, vamos quebrar uma ideia que, nossa, muita gente repete por aí sem nem pensar direito. Sabe aquelas regrinhas prontas sobre o que uma dívida boa e uma dívida ruim? Ah, dívida de casa é boa, dívida de carro é ruim, cartão de crédito é o vilão. Olha, isso é uma simplificação que mais atrapalha do que ajuda. A verdade é muito mais direta. Dívida boa é aquela que não tira o sono de ninguém. Ponto. Dívida ruim é aquela que manda na vida da pessoa, que dita as regras. A diferença não está no que foi comprado, mas se existe fluxo de caixa, controle e principalmente margem para lidar com ela. Certo. Então, como foi que a Meg saiu daquele estado de pânico e começou a construir essa tal margem? Ela usou um plano de 3 movimentos. Parece simples na teoria, mas exige uma mentalidade de quem quer resolver o problema de verdade, sem desculpa. O primeiro movimento ela chamou de boleto sagrado. Era proteger o pagamento da casa a todo custo para manter a clareza mental e não tomar decisão no desespero. O segundo foi o mapa real, encarar os números de frente sem mentir para si mesma. E o terceiro, que é o mais poderoso de todos, foi fazer o próprio ativo, a própria casa, pagar parte de si mesma. E é aqui que o jogo vira de verdade. A Meg transformou o imóvel dela numa pequena máquina de fazer dinheiro. Ela alugou um quarto que estava parado, ocioso, e isso gerou R$ 1.500. Monetizou a vaga de garagem que ela não usava sempre e levantou mais 400. Isso criou um respiro, uma folga de R$ 1.900 por mês. Na prática, o custo de moradia dela desabou de 4.000 para 2.100, uma queda brutal. E o ponto crucial é este. O objetivo imediato não era ficar milionária da noite para o dia. Era simplesmente voltar a respirar. Porque quando a gente volta a respirar, as decisões deixam de ser desesperadas. E aí sim, é possível retomar o controle da própria vida financeira. Mas como é que esse respiro se transforma naquela oportunidade milionária do título? É exatamente aqui que a estratégia de longo prazo entra em cena. E não é truque nem mágica, é um mecanismo financeiro extremamente poderoso.
Vamos fazer uma conta de padaria. Se ela conseguiu criar e manter R$ 1.500 por mês de margem, em um ano são R$ 18 mil. Em 5 anos, 90 mil. Isso sem contar um centavo de rendimento. Essa margem se torna a semente para construir patrimônio de verdade. Mas não é só sobre guardar esse dinheiro. É aqui que fica realmente interessante. Essa margem cria o que a gente pode chamar de efeito composto duplo. Parte desse dinheiro vai para uma reserva de emergência para dar tranquilidade. A outra parte pode ser usada para amortizar o financiamento. E ao fazer isso, os custos futuros com juros são reduzidos drasticamente. Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido aumenta. Cada parcela amortizada aumenta a fatia do imóvel que é de fato da pessoa e não do banco. Aqueles 90 mil, por exemplo, em vez de só renderem juros, podem quitar a dívida anos antes, economizando centenas de milhares em juros. E aí o valor da parcela que deixa de existir pode ser investido, gerando o famoso efeito bola de neve que leva ao milhão. É assim que se constrói riqueza. Certo, mas por que a maioria das pessoas não consegue fazer isso? Porque quando alguém está vivendo no limite, o cérebro entra no que os psicólogos chamam de modo escassez. É um gatilho biológico. Isso faz com que a pessoa evite olhar o problema de frente, busque alívios imediatos e baratos, como um delivery ou uma comprinha parcelada, e o foco fique só em sobreviver hoje, sem nenhum plano para amanhã. A Meg criou uma regra pessoal, simples, mas genial, para quebrar esse ciclo vicioso. A regra era: se eu estou estressada, eu não parcelo nada. Simples assim. Porque parcelar qualquer coisa sob estresse é, na prática, vender o futuro para comprar 20 minutos de paz hoje. É uma troca terrível, péssima. Ok, eu sei. É bem normal pensar neste momento. Legal, Joca. Isso é ótimo para Meg. Mas a minha situação é completamente diferente. Eu não tenho um quarto sobrando, nem vaga de garagem. Tudo bem. O ponto aqui não é copiar a forma exata, é copiar o princípio. E o princípio é criar margem e estabilidade. Existem 3 caminhos realistas para praticamente qualquer pessoa. Primeiro, renegociar as dívidas antes de atrasar. Os credores tratam muito melhor quem ainda está pagando em dia. Segundo, cortar 3 vazamentos de dinheiro invisíveis em 24 horas. Aquela assinatura que ninguém usa, taxas bancárias inúteis. E terceiro, começar uma renda extra com uma meta pequena e realista, tipo R$300, só para sair do modo pânico e provar que é possível. Certo. Agora vamos para a parte mais prática de todas. Um checklist claro, direto ao ponto, para aplicar hoje mesmo e começar a virar esse jogo. O plano de ação é bem direto. Podemos dividir esses 9 passos em 3 grandes fases. A primeira é o diagnóstico, passos 1 e 2, que são listar todas as dívidas para ter clareza e marcar o boleto sagrado para proteger a estabilidade. A segunda fase é a ação imediata, os passos 3 a 6. Aqui a ideia é estancar a sangria, cortando vazamentos, renegociando e definindo metas claras para criar margem. E a terceira fase é a construção, passos 7, 8 e 9. Com a casa em ordem, aí sim se constrói uma reserva mínima de segurança e só então se parte para acelerar o pagamento da dívida ou investir. E o último passo é repetir isso por 90 dias, porque finanças é ritmo, não é mágica. A real é que a dívida virou parte do cotidiano, os números mostram isso sem deixar dúvidas. Então, o primeiro passo é parar de se tratar como um fracasso. Ninguém precisa ficar rico da noite para o dia. O que é necessário é voltar a ter controle hoje. E controle começa com uma palavra que não aparece muito nos posts de sucesso: margem. Quando se cria margem, volta-se a ter escolhas, e é aí que a pergunta final muda tudo. É para manter esse imóvel ou é melhor vendê-lo com calma? Ter essa escolha, sem desespero, essa é a verdadeira vitória.